Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês especial falando sobre o eclipse solar que a gente vai ter no signo de Áries, mas eu quero dar uma devida atenção a Quiron. Nós vamos ter o eclipse solar acontecendo em conjunção com Quiron, isso no grau 19 do signo de Áries. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Coloquei todo esse fundo aí para que vocês possam entrar no clima de Quiron, justamente para falar sobre o curador ferido, ou curandeiro do zodíaco também. Ele é conhecido como curandeiro do zodíaco. Por quê? Quiron é um planeta que fala das nossas feridas, que fala daquilo que vem com a gente desde o início da nossa jornada. São feridas que a gente traz, para quem acredita em outras vidas, de muitas vidas. Às vezes a gente traz essas feridas porque a gente tem a oportunidade de curá-las na existência em que a gente está. Então, se a gente tem a oportunidade de curar as feridas, elas precisam aparecer, elas precisam surgir, vir para a superfície. E é através das relações, é através do convívio, do contato com outras pessoas, com as uniões, né? Quando a gente se relaciona, a gente aciona, de certa forma, feridas do passado. Lembrando que nós estamos falando de um eclipse junto ao nó do norte, que é o nó da Lua, né? Mas só que é a cabeça do dragão. E a cauda do dragão, que é o nó do sul, está lá no signo de Libra. Então a gente também está sentindo, porque esse sol está fazendo, de certa forma, oposição também ao nó do sul, que ativa Vênus, que fala dessas relações. E quando a gente fala de Áries, a gente está falando do indivíduo, do eu, ou seja, você como indivíduo, você separado do mundo, porque Áries, ele traz o regente Marte. E quando a gente pensa num parto, o que que acontece quando o filho nasce da mãe? Tem um cordão umbilical que conecta a mãe ao filho. O signo de Áries traz a regência de Marte, que é como se fosse a tesoura, é como se fosse a faca que corta esse vínculo, essa união que a gente tem com a nossa mãe e também representa o corte de uniões que a gente tem na vida que geralmente faz com que a gente perca a nossa identidade. Então, entra Marte, corta. É a tesoura que corta aquilo que a gente vai se misturando com os outros, que a gente vai perdendo a nossa linha, a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente vai perdendo o nosso propósito. E aí o que que acontece? Vem Marte, ó, corta esse umbigo, né? Esse cordão umbilical que está conectado a outras pessoas. Tem muita gente que tem essa tendência, que tem essa dificuldade, né, de, às vezes, soltar, cortar o cordão umbilical com a mãe, mas procura alguém desesperadamente para se reconectar. Só que é importante a gente entender que nesse mundo a gente nasce para ser um indivíduo, né? É a nossa individualidade que vem junto com a gente, a nossa personalidade que vem junto para que a gente se expresse através da nossa centelha divina, da nossa verdadeira vontade, né? Então, é uma autodescoberta, é uma jornada, é um louco que tem aí o mundo, as portas do mundo aberto no momento que você nasce, você tem um mundo aberto para que você explore, para que você conheça, para que você desbrave. E o signo de Áries tem a ver com esse desbravar, tem a ver com essa abertura que se dá. É ir aos poucos, cada vez mais, conseguindo tirar a terra de frente dos nossos olhos e abrindo caminho e descobrindo a nossa capacidade, o nosso potencial, a nossa força, a nossa energia geradora de vida. Então a gente vai ter um eclipse no signo de Áries que vai trazer à tona essa necessidade de reencontro com a sua individualidade, com quem você é, com a sua força criadora, com a sua força ativa, com esse combustível que leva você para a vida, que faz você acreditar no seu potencial, na sua força interior e também encontrar o seu caminho, saber quem você é, qual é a meta, qual o objetivo que você tem aqui nesse mundo. E claro que as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo, eu sou bom nisso, eu sei lidar com esse tipo de situação. E geralmente o mapa é, de certa forma, essa bússola, né, que indica, que mostra para a gente, né, se eu tenho Marte assim no meu mapa, numa casa tal no meu mapa,
é porque eu tenho afinidade, de repente eu tenho alguma conexão com essa força. E se a gente testa, geralmente dá muito certo. Geralmente a gente entende que aquela força é aquela força que a gente mais sabe utilizar, que a gente precisa para aprender, para evoluir, para progredir nessa jornada do louco aqui na Terra. Então, a gente vai ter esse eclipse, de certa forma, cobrindo, né? A gente vai ter a Lua cobrindo o Sol ali. Então, algumas questões que a gente não está identificando no nosso self, né? Que a gente não está conseguindo conectar com a nossa centelha divina, né? Porque lembrando, o Sol, ele é o regente de Leão. Então ele está falando dessa expressão única também que é você, dessa centelha divina. E Marte e a energia de Áries são energias que trazem características, rótulos, informações para você, informações para esse self, para essa pessoa, para essa persona que você é. Então, você vai recebendo aí uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de reagir, um jeito de sentir, um jeito de se comunicar, tudo isso vai aí para o Áries, vai aí para o seu ascendente, vai aí para o regente do seu ascendente, vai também para a área onde você tem o signo de Áries, né? Porque ele dá ali a tonalidade do seu Marte natal. Então, é como a gente encara a vida, né? O signo de Áries é essa energia, como a gente encara a vida, como a gente lida com as situações, como que a gente escolhe as situações ao nosso redor, como que a gente reage às situações que estão acontecendo, porque o reagir, na verdade, pode ser uma forma de proteção, uma forma de dizer não, né? Quando a gente vê risco, quando a gente vê perigo, a raiva, que é um sentimento muito ariano também é uma defesa, né? Porque é uma defesa emocional. A gente emocionalmente cria uma reatividade ou uma negação de alguma coisa quando a gente se sente incomodado, quando algo dói. E por falar em dor, é justamente isso que Quiron vem trabalhar pelos próximos 6 meses. O que, que pode acontecer com a gente? Quiron, ele é o curador, mas ele também é a ferida. Então, ele representa a ferida dentro da gente, aquilo que nos incomoda, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que traz para a gente um desconforto, que a gente se sente assim, sabe? Nossa, queria não sentir isso, queria não tocar nesse assunto, queria não ter que lidar com essa situação. É aquilo que a gente tenta fugir mesmo. E aí o que que acontece? Com um eclipse acontecendo junto a Quiron, é como se, lembrando, o Sol vai estar iluminando, né? A gente vai ter ali o Sol sendo iluminado, né? E aí o que que vai acontecer? A Lua vai passar na frente do Sol e vai ocultar a luz do Sol. Quando algo é ocultado, uma luz que ilumina, que faz a gente enxergar as coisas, quando ele é ocultado, vem uma escuridão. E aonde que estão as sombras? As sombras se escondem nesse lugar escuro. E quando escurece é quando essas sombrinhas saem para passear. Só que é como se fosse um engano, né? É um momento de engano. As sombrinhas estão lá escondidas, aí elas veem que tudo escureceu. Aí o que que elas fazem? Elas falam: opa, dá para sair aqui. Aí no momento que a sombrinha sai, o que que acontece? O sol volta a brilhar. A luz volta. É um eclipse que oculta a luz e daqui a pouquinho retorna a luz. Então, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está travado, aquilo que está bloqueado, vem para fora, geralmente de forma inconsciente, quando a gente não vê, quando a gente está lá nos porões da nossa vida, né, que é onde eles atuam, e quando volta a luz, pega todo mundo de surpresa. Então, o que, que pode acontecer com a gente, sendo que Quiron está junto com o Sol? Quiron está no coração do Sol. Pode acontecer de a gente ter muitos gatilhos nos próximos 6 meses, de muitas surpresas virem, de muitos sentimentos e feridas antigas, lembrando que Marte está lá em Peixes, junto a Saturno. Então, feridas antigas de muito tempo você pode colocar para essa vida, lá do iniciozinho da sua infância, ou se você acredita em outras vidas, inclusive de outras vidas, são oportunidades de cura de feridas de muito tempo atrás. Ou seja, é uma oportunidade de você trabalhar muito o seu karma e também trabalhar o seu dharma, ou seja, conseguir
resolver as questões e caminhar para um lugar de iluminação, né. Então, assim, a gente sabe que o signo de peixes tem essa questão de transcendência, é quando a gente transcende de uma consciência para outra, né, a gente abandona velhas cascas e a gente renasce, né, num outro nível, com uma casca nova. Então a gente deixa uma identidade, a gente deixa sentimentos, a gente deixa feridas para trás e quando a gente renasce, a gente está pronto para uma nova jornada. Só que esse Marte, né, que é o dispositor de Quirón, está lá junto com Saturno. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar assuntos de muito tempo e que estão muito inconscientes e que podem sair no momento que esse Sol é eclipsado. O Sol é eclipsado, as sombrinhas saem e a luz volta e tudo aquilo está ali, diante dos nossos olhos. E aí o que, que pode acontecer? A gente pode se assustar, a gente pode reagir, a gente pode ficar com raiva, ou seja, muitos gatilhos podem vir para a superfície, só que a energia diária está pedindo o quê? Não fuja, lute, encare, descubra a sua força, descubra o poder que você tem de resolver os seus problemas, de lidar, de trabalhar com eles. Só que Marte está junto com Saturno, de forma madura, de forma consciente, de forma serena, né? Então, todas essas coisas que podem surgir, essas feridas, essas surpresas que podem vir, situações que estão relacionadas a outras pessoas, principalmente, né? Porque quem aciona geralmente esses gatilhos são os outros, principalmente quando a gente está muito embaralhado com essas pessoas, quando a gente se desconecta da nossa essência, do nosso self, e chega um momento que a gente precisa desatar os nós, desfazer o laço, para que a gente se reencontre. É uma dança cósmica. O que é essa dança cósmica? Essa dança cósmica diz o seguinte: uma hora a gente se une, uma hora a gente separa. União, Vênus. Separação, Marte. Juntos, Vênus. Separação, sozinho, Marte. Por que existe essa dança tão bonita entre Vênus e Marte? Porque a gente se une, a gente aprende, mas a gente não pode se misturar, a gente não pode ser o outro, a gente não pode delegar a responsabilidade da nossa vida para o outro. Então, quando a gente começa a se misturar muito, sabe, a fazer uma simbiose, e daqui a pouquinho você está perdido de si, e o outro se torna mais essencial do que a sua própria existência, né, essas músicas românticas que existem por aí, que, meu Deus do céu, você é o ar que eu respiro, sabe? Essas músicas que fazem as pessoas simplesmente acreditarem que o outro é tudo que elas precisam para a felicidade delas. Essas músicas são terríveis, elas são boas assim, né, para a gente curtir uma focinha, um negocinho assim, né, de colocar um pouquinho de romance, uma coisa que não é tão romântica, né, que é uma codependência muito doentia, né? Mas isso acontece com muitas pessoas. É por isso que essas músicas fazem tanto sucesso, porque as pessoas, elas quando se unem, elas se deixam envolver e se misturam e se perdem, né? E daqui a pouquinho não tem mais a pessoa ali. E aí vem o Marte e separa e fala: volta para si. Então é a dança, né? É a união e a separação. Vênus, Marte, né? Então tem essa dança que é muito bonita. E esse eclipse, a gente está com a Vênus no signo de Áries e a gente está com Marte no signo de Peixes. Isso quer dizer que é muito importante a gente desfazer esses laços e encontrar, ter esse reencontro, essa união com você mesmo. É você se encontrar com você mesmo, é você buscar os seus valores, é você buscar o que você gosta, o que te dá prazer, o que te faz bem, o que te alimenta, o que traz alegria para a sua vida, o que faz você acordar para poder ir, viver, experimentar, resgatar o que tiver que resgatar. Só que a gente está com Quirón junto com o Sol. E o que é o Quirón aí? O Quirón fala justamente das feridas, dessas feridas que geralmente são escapes,
né, que a gente volta, que a gente retorna a um ponto, porque quando a gente tem um gatilho, quando algo dói e incomoda, qual é a tendência? Isso é muito venusiano também. A tendência é a gente voltar para a nossa zona de conforto, é a gente voltar para aquilo que não está incomodando a gente. Então a gente foge daquilo que nos incomoda. Aí o que está acontecendo? Quiron está aí, a gente vai tentar fugir, mas a gente não vai conseguir. Porque a ferida ela vai ficar escancarada, as dores, os incômodos, aquilo que incomoda a gente vai ficar escancarado para a gente. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque a gente precisa voltar a se relacionar com a gente mesmo. Você vai precisar voltar a se relacionar com você mesmo, ter uma relação sadia, saudável. Inclusive, Quiron, no signo de Áries, fala da saúde física, da saúde do corpo também, né? Encontrar essa saúde. Então, se tem alguma coisa em desequilíbrio no seu corpo, são 6 meses em que talvez muitas pessoas tenham que ajustar aí questões que não estão saudáveis, né? Porque Quiron é o curandeiro, ele é o curador ferido, ele é aquele curador que ele dentro do mito, né? Ele nasceu, ele foi rejeitado pela mãe, pela forma dele, né? Porque ele nasceu é, homem, metade cavalo, e aí a mãe não gostou, então ele já teve a primeira ferida dele, né? Que foi a rejeição, né? E aí ele viveu ali na mata, mas por ser filho de Cronos, né? Então, assim, ele teve ali os ensinamentos, ele teve o acompanhamento, então ele se tornou muito nobre, muito sábio, muito conhecedor, estudou muito, muito curioso no conhecimento, e no momento que ele foi ferido, né? Ele foi ferido ali pela flecha de Hércules. O que que aconteceu? Ele não morreu porque ele era imortal, né? Então ele passou o resto da vida dele buscando a cura para sua ferida, né? E aí teve a parte do sacrifício que ele fez, né, para poder se livrar da própria dor, mas principalmente, né, para salvar Prometeu e Hércules, né? Ele acabou salvando a vida, né, de Hércules e Prometeu, e ele se sacrificou no lugar, né? E por isso que ele ganhou essa constelação, né, constelação de Quiron no céu, por tamanha grandeza. Mas ele é o curandeiro, ele é aquele que tem o conhecimento das ervas, ele sabe tratar da saúde, e ele ensinou grandes guerreiros a cura, né? Então somos nós estamos aqui na batalha, nós somos guerreiros aqui, nós estamos todo dia buscando continuar a nossa jornada. E aparecem dificuldades, às vezes a gente se machuca, às vezes dói, a gente se fere, aí o que que faz? Vem Quiron e traz uma poção, mostra pra gente, olha, aqui está a sua cura, você pode curar a sua ferida assim, né? Porque nós somos os guerreiros do momento. E então, o que que acontece? Nesse momento, quando essas feridas vierem à tona, Quiron ele vai estar disposto a nos trazer a cura. Ele vai estar ali, pronto para nos dar a cura. Mas a gente precisa fazer o quê? Curar a ferida. A gente precisa ouvir com o professor, aprender com o professor, com o enfermeiro ali, né? A gente vai pegar e vai falar, tá, vou correr atrás dessa erva, vou correr atrás desse paninho, desse potinho, pode deixar que eu vou fazer do jeito que você está indicando e vou colocar essa erva em cima da minha ferida. Eu sei que eu vou ser curado. Mas quem que precisa curar? Quem que precisa ir? Quem que precisa buscar? Somos nós, porque ele é uma consciência. Ele diz para a gente aonde que está a cura. Ele mostra para a gente onde que está a cura. Mas quem está na matéria somos nós. Quem tem a capacidade de pegar e fazer e acontecer somos nós. Né? Então, ele é energia, ele é um arquétipo, ele é uma vibração, uma frequência energética. E ele não materializa as coisas para a gente. Somos nós que temos que buscar o que já está materializado para trazer cura para a gente mesmo. Esses próximos 6 meses, é muito provável que a gente sinta os efeitos de um mal-estar. Vamos colocar assim, como Marte está no signo de Peixes, né?
Vamos colocar assim, peixes é um signo de intoxicação, é um signo que fala de envenenamento. Então vamos colocar assim, vamos supor que nos próximos 6 meses, talvez a gente venha encontrar algumas comidas estragadas no caminho. Então a gente pode se intoxicar por algum alimento. Quando a gente come um alimento estragado, o que que o nosso corpo faz? Ele tem energia de Áries. Ele reage. E como é que ele reage? Ele reage vomitando, né? A primeira sensação que a gente tem quando a gente está com uma intoxicação alimentar é botar para fora. E geralmente quando a gente bota para fora, quando a gente age por esse Marte e a gente coloca para fora, a gente melhora. Então vamos colocar assim, vamos supor que de repente a gente venha a comer algumas coisinhas estragadas ao longo do caminho, que a gente venha a ter essa intoxicação alimentar pelos próximos 6 meses em alguns momentos da nossa vida. O que que a gente tem que fazer? No momento que acontece sentir um mal-estar, coloca para fora. Tome alguma atitude. Encare esse mal-estar. Permita que aquilo saia de você. Não fique intoxicado, porque se a gente ficar intoxicado, se a gente permitir que aquele alimento intoxicado fique dentro da gente, a gente vai parar no hospital, a gente vai acabar tendo um problema muito maior, entende? Então, o reagir, a reação, a reatividade dessa energia, essa proteção de Marte, está pedindo para que a gente acione ela, para nossa própria defesa, para que a gente não aceite mais nada tóxico dentro da gente, Marte no signo de Peixes, junto com Saturno. Então, se você, de repente, com Mercúrio retrógrado, engolir alguma coisa e você se sentir mal, deixa sair. Permita que essa energia saia de dentro de você. Trabalhe ela, olhe para ela, converse com ela, estude ela. Fala, por que que você me intoxicou? Por que que você estava me fazendo mal? Por que que você me deu repulsa? Ou seja, alguma coisa te incomodou, que desceu quadrado, que você engoliu a seco? Analisa. Pega Mercúrio retrógrado e analisa, porque ali está uma ferida, ali está um incômodo, ali está um alimento intoxicado, que se a gente não fizer nada, se a gente engolir e permitir que aquilo fique dentro da gente, a gente pode acabar acamado. A reação de Marte é colocar para fora. Vomite aquilo que não te fizer bem. Tire de dentro de você aquilo que não te pertence. E isso é importante também porque é quando você começa a se conhecer. É quando você começa a se cuidar. Você dá atenção a si mesmo. Você não fica tentando agradar os outros, se encaixar na realidade, na vida dos outros. Você não tenta se adequar para ser aceito, para ser amado, para ser nutrido. Não, você está cuidando de você, você está nutrindo a si mesmo. É lua junto com o sol, você está cuidando e nutrindo a si mesmo. É o momento de você cuidar de si, para que você fique bem, que você cure as suas feridas, para que você fique bem. Imagina, você se intoxica com uma alimentação torta, e aí você fica ruim e você não consegue ajudar mais ninguém que você ama ao seu redor. Como é que você, como mãe ou como pai, de repente passa por uma intoxicação alimentar e vê os filhos também passando por uma intoxicação alimentar e não tem nem como cuidar dos filhos, porque você não teve a coragem de pôr para fora, entende? Então a gente vai ter que lidar com essa sensação de incomodou, sentiu, mexeu, coloca para fora. Por quê? Porque o eclipse, ele vai trazer isso para a gente. Vai ficar muito mais evidenciado. As coisas vão acontecer de um jeito que a gente vai se surpreender. Se surpreender de que forma? Nossa, antigamente isso não me incomodava, agora está me incomodando, está me fazendo mal, está me dando repulsa, eu estou tendo alergia, algo dentro de mim, no meu corpo, no meu ser, está querendo sair dali, está querendo escapar daquilo, está querendo tirar aquilo de dentro, sabe? Como se várias reações ocorressem no nosso corpo e que viesse para nos avisar que tem alguma coisa errada. E isso pode vir de forma física mesmo,
biológica mesmo, ou de forma emocional, psíquica, né, psicológica, muitas questões psicológicas, problemas que de repente a gente não tinha consciência da nossa saúde mental, um monte de questão pode vir como uma forma de dizer para você, está precisando curar, está precisando tratar. E é importante dizer que o signo de Áries fala da energia e do arquétipo do masculino. Então, homens e mulheres, de alguma forma, vão ter que trabalhar e equilibrar a energia masculina dentro delas. Então, é sua libido, sua energia sexual, tanto do homem quanto da mulher. As mulheres hoje em dia estão conseguindo buscar a energia yang dela, a energia masculina que reside dentro delas. Hoje em dia a gente está mais, né, buscando essa força de volta para a gente. A gente não está mais tão passiva, né, tão desequilibrado do feminino super aguçado e o masculino quase morto dentro da mulher. A gente está começando a buscar o nosso masculino dentro da gente. E os homens estão precisando também equilibrar, né, porque eles têm muita energia yang dentro deles, e aqueles que não têm, como sofreram também, né, não são só as mulheres, os homens também sofrem, né, principalmente aqueles que são obrigados a serem yang quando têm uma energia yin, né, quando são mais sensíveis, quando são mais emotivos, e quando eles expressam essa emoção, essa sensibilidade, foram taxados aí por anos e anos e anos e anos por coisas terríveis. Então, os homens também estão, de certa forma, buscando o equilíbrio da energia yang, da energia masculina dentro deles. E essa energia está em Vênus, trazendo um pouco da Vênus para o mundo deles. É diminuindo a potência da energia yang. A energia que, para muitos homens, como a gente pode ver, muitos homens têm essa energia em total desequilíbrio também. Tanto que a gente está vendo aí nos jornais o quanto que eles estão agressivos, eles estão assassinando, matando, né? Porque não tem o equilíbrio dessa energia yang e não sabem lidar com a energia yin. Então, tanto as mulheres quanto os homens precisam encontrar o equilíbrio do seu masculino e do seu feminino dentro. E esse eclipse vai ativar isso também. É uma cura para os homens e uma cura para as mulheres. As mulheres já estão um pouquinho mais adiantadas nesse equilíbrio, né? Mas é importante, não é nem muito yang, não é nem muito yin, não é muito yang para os homens e nem muito yin para os homens. É o equilíbrio desses dois, entende? Já já a humanidade vai conseguir encontrar esse equilíbrio. É porque teve muito tempo com um total desequilíbrio da força yin e da força yang, né, dentro de cada um, do nosso masculino e feminino dentro da gente. Né, tentaram separar essas duas forças de dentro da gente. E não dá para separar, porque elas existem e não morrem nunca. Então a gente foi trabalhado durante muito tempo, né, pela história aí, a gente foi trabalhado por muito tempo que yin é yin, feminino é feminino, yang é yang, masculino é masculino. Yin não seja yang e yang não seja yin. Né? E a gente viu o estrago que isso fez. Então, é encontrar o equilíbrio dessas duas forças. E equilíbrio aqui não tem nada a ver com a sua escolha, em como você quer se relacionar, com quem você quer se relacionar. Você pode se relacionar com quem você quiser, com o ser humano que você quiser, da forma que você quiser. O equilíbrio é a gente ter essas duas forças em harmonia dentro da gente. Entende? Então, não é porque um casal homoafetivo está em desequilíbrio dessas forças. Isso é um absurdo. Não, não tem nada a ver. Um casal homoafetivo pode estar equilibrado no seu yin e no seu yang, e o outro equilibrado no seu yin e no seu yang, e estarem juntos, harmonicamente, vivendo um relacionamento lindíssimo. Uma pessoa trans que não se identificava com seu gênero e passou pela mudança, ela não tem mais isso ou menos aquilo, ela só precisa equilibrar as duas forças e ser o que ela acha que ela é. Vamos ter consciência disso. Tá? O que eu estou falando aqui é de energia, de arquétipo, do yin, do yang, de forças. Força yin, força yang, força para dentro, força para fora, força de união, força de separação, força que entra, força que sai. É isso que está sendo falado, são essas forças que a gente precisa equilibrar dentro da gente. Né? E esse eclipse vai pedir muito isso, tanto para as mulheres quanto para os homens. E é claro, como Marte fala da energia sexual e da libido, e se caso você tenha alguma ferida em relação a esses assuntos,
A oportunidade de curar vai vir. Por quê? Porque essas feridas podem ser tocadas nos próximos 6 meses. Então, talvez a gente tenha alguém ali cutucando feridas antigas, só que o que esse momento está pedindo para a gente? Não fuja. Marte, lá em Peixes, fugas, não fuja. Encare Saturno, encare, seja responsável por aquilo que você está sentindo. Você tem poder de cura, você pode transcender, superar essas forças dentro de você. Né? A gente vai ter uma energia escorpiana muito forte para esse eclipse, principalmente os brasileiros. Então, assim, encare essa força, supere, lide com as suas crises, renasça das cinzas. Você tem 6 meses aí pela frente, talvez 1 ano pela frente para trabalhar com essas energias. Entende? De cura. Então, é não fugir. Viu que incomodou, é igual uma intoxicação alimentar. Incomodou, não guarda, não engole, não permita que aquilo fique dentro de você. Você pega isso e você põe para fora. Você expele de dentro de você. E aí você olha e fala: ah, foi você aí, né? Que estava aí me intoxicando. Era você que estava me incomodando. Vamos ter um tete a tete? Deixa eu te olhar. Deixa eu ver de onde você veio. De onde você originou. Por que você apareceu na minha vida? Quem era eu quando você apareceu na minha vida? Porque eu não sou a pessoa que eu era quando você apareceu na minha vida. Eu estou mais maduro ou mais madura, Saturno. Eu posso te encarar. E eu posso mudar o sentido e o significado que eu dei para você, coisinha, que está ali me incomodando. Ou seja, você pode mudar o sentido daquilo, daquele trauma, daquela dor. O passado, o que aconteceu, a gente não muda. Mas o sentido, Mercúrio que a gente dá ali, Júpiter junto a Urano, também aquela crença, porque quando a gente dá um sentido, a gente acredita tanto naquilo, tanto, 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 que aquilo ali vira uma crença, cristaliza dentro da gente e pronto, aquilo se instaura lá e a gente não consegue se libertar mais. Né? E o que está acontecendo? Esses cristais estão saindo para fora. Essas crenças cristalizadas estão saindo para fora para que Quiron te ensine a curar. Entende? O eclipse que está aqui, olha, do lado, permita que essas coisas venham, que essas coisas apareçam, que sejam pegas de surpresa e venham para fora. E aí você olha para aquilo e você fala: bom, eu posso mudar o significado do que aconteceu, porque isso está te intoxicando, isso está te envenenando. E não envenenando quem causou, porque as feridas geralmente são causadas pelas relações, porque a gente vem para esse mundo para se relacionar, né? Você corta ali, quando você nasce, o cordão umbilical da sua mãe, mas você, como indivíduo, como um bebezinho, tem uma relação com a sua mãe, ou com aquele que está te colocando, está te nutrindo nesse mundo, está cuidando de você nesse mundo. Né? Você já tem a relação ali com as pessoas na sua família, aquelas pessoas que estão ali te sustentando para que você esteja vivo. Dali já começam as relações, e dali já começam traumas, dali já começam dores, dali já começam questões a vir à tona. Depois disso, a gente vai para uma escolinha, e aí a gente tem o primeiro contato social, e quanta coisa não acontece nas escolinhas, as relações que a gente tem com os amiguinhos, com os professores, aí daqui a pouquinho a gente é um pré-adolescente, daqui a pouquinho um adolescente, quantas feridas não são geradas numa adolescência, numa pré-adolescência, quantas relações, quantas descobertas, quantos hormônios que correm pelo nosso corpo, e tudo isso, né, são questões, são experiências que a gente vai passando com outras pessoas, quando a gente se relaciona com outras pessoas. E aí a gente amadurece, tem que trabalhar, fazer o primeiro estágio, né, faz ali a universidade, e, nossa, quanta coisa não acontece, quantos nãos a gente não recebe, quantas pessoas dizem para você, você não é capaz, quanto emprego que você, né, botou ali currículo, e o seu currículo não foi jogado no lixo, e aí feridas, incômodos, caramba, quem sou eu? Quanto que eu valho? Ninguém me valoriza, eu também não me valorizo, eu sou uma porcaria. E aí, gente, imagino tanto que esse senhorzinho aqui, olha, não tem para trabalhar das feridas humanas. Por que a gente permite que as coisas doam tanto dentro da gente? Se aquilo vai ficar com a gente, porque as outras pessoas vão embora, seguem as suas vidas, seus professores, seus coleguinhas de infância, todo mundo seguindo a sua vida.
mas você está com aquilo dentro de você, né? E guardando, e remoendo, né? E deixando aquilo ali te envenenar, aí se torna inconsciente, cristaliza dentro de você, daqui a pouquinho você não sabe por que que você tem dificuldade numa relação afetiva, amorosa, porque de repente você sentiu alguma coisa, você ouviu alguma coisa na sua infância, mas você já não lembra, e aí precisa passar pela experiência, precisa doer a ponto de você conseguir vomitar, colocar isso para fora e entender, caramba, foi lá na minha primeira infância que isso aqui veio. Mas eu era um bebê. De repente, o que os meus pais falaram ali a respeito de amor, que não existe amor, briga de casal, que de repente você ouviu, traição na família, alguma coisa, né? Não confio em você e tal. E daqui a pouquinho você olha, mas você fala, essa não é minha história. Esses personagens aí são meus pais, não sou eu, entende? Então a gente vai colocando isso para fora, é a oportunidade que a gente tem de reagir, sabe? De ter uma reação. Ou seja, sentiu o incômodo, intoxicou, põe para fora. Só que não fecha os olhos, não. Olha e veja o que é que está saindo ali. E lide. Busque, se informe, pesquise sobre aquilo. Dê um sentido. Mesmo que você não saiba o sentido, procure dar um sentido. Porque você hoje não é a mesma pessoa que você era quando aquela coisinha brotou dentro de você. Quando você engoliu esse alimento intoxicado. Não era você. Hoje você é uma outra pessoa. Então, você consegue entender aquilo ali de uma outra forma. Você pode ressignificar aquilo. Você pode decodificar uma informação e colocar e traduzir da forma que você quiser. Portanto, que você queira a cura, que você queira se livrar, se libertar, Júpiter junto a Urano. Se liberte. O poder está dentro de você. O poder de craquelar, Marte junto com Urano também tem essa potência dentro da água, de peixes, sabe? E desfazer alguma coisa que está muito solidificada dentro de você. E se você quiser, você ainda utiliza a força saturnina para reconstruir, remodelar dentro da água de peixes. Porque a energia é mutável, a gente está ali, olha, para moldar. E um dos caminhos que esse eclipse está pedindo é como se fosse a gente ter que caminhar um pouco só. Em que sentido? Você precisa estar com você. Quando a gente está muito envolvido com o mundo ao nosso redor, com as pessoas, a gente não tem esse encontro com a gente mesmo. E o signo de peixes tem um pouco disso, Marte está lá. Né? É quando a gente encontra a nossa solitude para que a gente se centre de volta no nosso eu espiritual. É você voltar para a sua fonte e se reconectar com você mesmo. Então, é aquele caminhar, sabe? Por 40 dias no deserto, caminhe por 40 dias no deserto, para que você se encontre com você mesmo, para que você se relacione com você mesmo. Ah, Débora, mas eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho. É claro, gente, eu estou falando de forma figurada. Ou seja, quando você tiver que trabalhar, encontrar as pessoas, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né, ter que resolver seus problemas, tratar dos seus projetos, faça, a vida continua. E ela exige da gente, a jornada está acontecendo, a gente não para, o tempo não para, mas nós podemos dar prioridades nas nossas vidas. Então, como é que você vai otimizar o seu tempo? Marte conjunto a Saturno. Como que você vai otimizar o seu tempo? Então, ao invés de ter tempo livre e você ficar aí perdido em séries no Netflix, de repente vagando por aí, sabe, saindo, se divertindo com os amigos, faça boas escolhas com seu tempo, para que você tenha conexão consigo mesmo, para que você consiga ficar sozinho e se relacionar com você mesmo, ter essa possibilidade de se relacionar com você mesmo, entende? Então, é um período aí de pelo menos 6 meses em que vai ser importante
a gente fazer essa caminhada solo. Ou seja, é ser um pouquinho mais egoísta mesmo e falar, gente, eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando do meu bem-estar, eu estou me reencontrando comigo mesmo, eu estou me reenergizando, eu estou recarregando as minhas baterias para que eu consiga continuar a minha jornada. E se as pessoas não entenderem, o que você pode fazer? Né? É como se você estivesse no avião ali e alguém falasse, não coloque a máscara em você, coloque antes em todo mundo e por último em você. Aí você fala para a pessoa e fala, olha, se eu for colocar em todo mundo a máscara no avião aqui, eu vou morrer. Eu preciso colocar em mim, respirar e em mim, respirar e em outro, em mim. Assim que eu vou conseguir salvar, ajudar os outros. Agora, eu não posso me matar para poder satisfazer o outro, a vontade do outro, o capricho do outro. E é importante dizer, prestem atenção aos caprichos do ego. Porque com Quiron ativo, talvez a gente utilize de muitas artimanhas para enganar o ego, os caprichos do nosso ego, ou seja, para manter esses caprichos do ego. Né? Então, prestem atenção, porque pode ser que tenha muita enganação aí. Tá? Então, aproveitem também para entender que esse momento é um momento solo. É um momento para que você se reconecte com você mesmo, para que você se relacione com você mesmo, para que você se cuide, para que você se trate, para que você se cure, né? É o curar de Kiron, é você se curar. Se cure, se trate, se cuide, se ame, melhore a si mesmo, se encontre, ajuste as suas rotas, encontre o seu caminho, se reencontre com você mesmo, tenha uma relação saudável consigo mesmo. Aí depois que você fizer esse trabalho, encarar ali, a cada vez que você engolir alguma coisa e te fizer mal e você botar para fora e entender de onde que vem aquela toxina que estava dentro de você, você vai se curando, você vai se fortalecendo, você vai se encontrando, e aí você vai conseguir estar firme, forte, pronto para continuar a sua jornada. Daqui a 6 meses. Tá bom? Pelo menos 6 meses. Então, essa foi a mensagem que eu quis trazer para vocês sobre essa energia de Quiron, né? Quiron Casime no coração do Sol, junto com o eclipse solar que a gente vai ter. E eu quis fazer esse vídeo separado, especial para vocês, para falar sobre essa potência, para trazer essa consciência para vocês do que a gente vai ter aí, se desdobrando por pelo menos 6 meses pela frente. E feridas vão pipocar diante dos nossos olhos, porque o Sol foi eclipsado. No momento que ele é eclipsado, as sombrinhas saem, a luz volta e está tudo diante dos nossos olhos. Então a gente vai ter que, vomitar muita coisa e conseguir olhar para aquela nhaquinha ali, mas com a sabedoria e a consciência de Marte conjunto a Saturno. Tá bom? Um beijo para vocês. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever, acionar o sininho, e aqui do lado eu estou deixando outros vídeos referência para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.